Estou trazendo aqui para a gente uma pessoa que é muito importante na vida do roteiro, uma pessoa que já faz parte, já é sócia do programa, né, amor? Já é sócia remida do programa, já é sócia da revista, já está com a gente há bastante tempo. Tudo bem, doutora Marília? Tudo jóia. Tudo tranquilo? Tranquilo. Só na correria, né? Mas tranquilo. Mas na correria você sempre esteve, né? Sempre, é sempre verdade. Esteve. Eu nunca vi você falar que não esteve na correria. Verdade, sempre na correria. Aliás, falando em correria, eu gostaria de aproveitar aqui a nossa audiência, aproveitar as pessoas que estão com a gente e parabenizar a doutora Marília Gabriela, que fez aniversário essa semana. Obrigada. Fez aniversário essa semana, a gente compartilhou isso nos stories dela, a gente compartilhou a festinha, bolinho e a família junta, né? Sim, verdade. Que é o mais importante. É verdade. Eu não vou perguntar a idade, porque essas coisas a gente pula. Mas o roteiro deseja para você. Que bom. O roteiro deseja para você muitas felicidades. Obrigada. E que você continue com esse sucesso maravilhoso que você tem, levando esse seu conhecimento para todos os seus alunos e para todas as pessoas que necessitam do seu trabalho. Agradeço, obrigada. Bom, afinal de contas, a gente veio aqui para falar de ortodontia, que é a sua especialidade. A doutora Marília, ela é doutora e professora, né? Ela dá aula na USP, dá aula na Univap, enfim, a PCD. Isso. E vamos em frente. E hoje a gente vai falar sobre ortodontia na infância, ortodontia das crianças menores. O que vem a ser, em primeiro lugar, o que é ortodontia em si? Então, na ortodontia, nós trabalhamos, né, com aparelhos fixos em geral, né? E ela não tem idade. Hoje em dia, mesmo o aparelho fixo, ele é usado para crianças que têm o dente de leite ainda, né? O dente descido, que a gente fala, a dentição mista, né? Então, a gente tem protocolos, um protocolo de dentição mista, e a gente já pode entrar com um aparelho fixo desde essa dentição mista. É um mito, né? Ninguém sabia disso, e a gente tem técnicas hoje em dia. A ortodontia, ela difere de uma outra especialidade do dentista. A ortodontia, ela cuida do... Como é que a gente pode falar isso? Do dente torto? Isso, na verdade... Da dentição que cresce ou que nasce fora do normal? Nós temos duas linhas, né? Nós temos a ortodontia, que trabalha principalmente com dentes, e a ortopedia, que trabalha com as bases ósseas, né? Então, elas acabam caminhando junto, né? Então, eu faço um pouco de tudo, assim como nos cursos, né? A gente ensina um pouco de tudo, tanto da ortopedia quanto da ortodontia. Então, a ortodontia, o foco é mais o dente, e a ortopedia, o foco mais são as bases ósseas, o crescimento. E a ortodontia pediátrica? É uma especialidade? Um tratamento diferenciado? Na verdade, assim, a gente não fala ortodontia pediátrica, mas sim, nós na ortodontia nós trabalhamos também desde da infância, né? Como eu disse, desde dentição mista, né? E ela caminha junto com a ortopedia. Então, em geral, começamos com a ortopedia, aproveitando aí o crescimento da criança, e em seguida entramos com a ortodontia propriamente dita, que vai trabalhar com os dentes, cujo foco são os dentes. Esse tratamento de ortodontia, ele precisa ser a partir do momento do nascimento dos dentes de leite. Na verdade, a ortodontia, o aparelho fixo propriamente dito, né? Nós temos que ter aí alguns dentes permanentes. Então, teriam que ter pelo menos aí os incisivos centrais, os incisivos laterais, aí, né? Para a gente começar a montar esse aparelho fixo. Já na ortopedia, não. A gente começa
antes, né? O início é precoce, porque a gente vai trabalhar com bases ósseas. Muitas vezes os pais não sabem que uma criança pequena ela precisa passar por uma avaliação de um ortodontista, e é importante porque senão a gente perde aquele crescimento, né, para estar expandindo as arcadas. Então é muito importante trabalhar desde a primeira infância. Nessa primeira infância a gente trabalha com a ortopedia, não com a ortodontia daí. E em seguida entramos com a ortodontia, que é o aparelho fixo. Para se colocar esse aparelho fixo, o dente de leite, ele é um dente diferenciado, né? Porque ele é mais molinho do que o dente natural, né? Então, é legal a sua pergunta, muito, porque você está fazendo uma desmistificação. Uhum. Muita gente acha que não pode colocar o aparelho... Mas eu não sabia disso, tá, gente? Não é combinado. Pior que não foi... É verdade. E você está tirando assim, uma coisa que é um mito mesmo. Sim, a gente pode. Algumas vezes, esse dente ele já tem aí um processo de reabsorção. Muita gente acha que o dente de leite não tem raiz, né? Mas ele tem raiz. O dente de leite ele tem raiz. Mas mesmo com um processo já de reabsorção dessa raiz, a gente consegue colar os brackets nesses dentes também. Uhum. E isso não significa que por colar os brackets que a gente vai ter aí uma esfoliação precoce, né? Que é essa queda do dente precoce, não. Então, a gente tem aí vários trabalhos falando sobre isso. Eu já trabalho há bastante tempo com a ortodontia fixa também nos dentes descidos, né? E, inclusive, a gente tem estudos falando sobre a expansão de bases ósseas e até de células-tronco que estariam ligadas a esses germes dos dentes, né? Então, é uma nova facção aí que a gente tem trabalhado, é bem interessante. Eu já trabalho há um bom tempo já com isso. É muito difícil colocar aparelho numa criança. Qual é a idade? Existe uma idade que possa colocar aparelho numa criança? Então, 2 anos, 5 anos, 7 anos? Na verdade, crianças pequenas, né, com 3 anos, a gente procura fazer aí uma atenção com relação ao crescimento. E a gente pode usar, inclusive, sabe a resina de fazer restauração em dente? Uhum. Então, se você tem uma mordida cruzada, você coloca essa resina, a gente chama de pista, né? Então, os ortodontistas são as pistas de Planas. Então, o Planas aí é um autor espanhol que ele preconiza a utilização dessas pistas. Então, essas pistas você consegue utilizar desde criança bem pequena. Em seguida, nós entramos com a ortopedia, né, que são esses aparelhos que podem ser móveis ou não, que vão trabalhar com expansão de bases ósseas e numa terceira fase com um aparelho fixo. Algumas vezes a gente pode pular essa parte da ortopedia e ir direto para a parte da ortodontia mesmo. Então, isso com o aparelho fixo, porque deve ser horrível uma criança de pouca idade você colocar um aparelho fixo. Não é não. É bem tranquilo. É bem tranquilo. É bem tranquilo para o ortodontista, mas para a criança não deve ser, não. Não, eu acho que é até mais fácil, dependendo do aparelho móvel, é até mais fácil. Eles conseguem ficar melhor, porque o aparelho é colado só no dente, né? Então não é aquele aparelho que fica lá. E, além disso, você não precisa contar com o uso da criança, né? Porque, às vezes, o aparelho móvel a criança não usa direito, fica mais guardado na gaveta do que a criança usar mesmo, né? É verdade. Então, você não precisa contar com a criança querer usar esse aparelho, né? Então, eu vejo uma grande vantagem aí. Uma coisa interessante, quando uma criança vai fazer todo esse trabalho, precisa usar o aparelho, quais são os tipos de exames que a criança tem que fazer? Os pais, claro, o ortodontista indica para os pais fazerem que tipo de exame? Legal a sua pergunta também. Então, só o máximo para fazer verdade, pergunta. É ótimo mesmo. Então, a gente precisa de exames, né, de uma bateria de exames aí, que é a panorâmica, para a gente observar as raízes, né, a posição dos dentes, como que estão vindo a erupção dos dentes permanentes. Nós temos uma radiografia, que é a teleradiografia, onde são feitos alguns traçados, né, a gente fala tele em norma lateral, e aí são feitos alguns traçados. Hoje em dia, não usa mais aquela moldagem com aquela massinha mole, sabe,
com gostinho de chiclete. Não, hoje em dia isso daí está ultrapassado. Hoje em dia a gente faz o escaneamento mesmo, então é feito um escaneamento, esse modelo digital vai gerar um arquivo aí, e esse arquivo vai servir, inclusive, para a gente fazer aparelhos de ortopedia ou até algumas coisas para a ortodontia mesmo, como colagem de posição de Barrett. Na verdade, é assim, não que eu seja expert e tenha buscado milhões de testes para buscar essas perguntas para a doutora Marília. Mais do que isso, a Giovana, que vocês viram agora há pouco aqui comigo, ela usa aparelho, e quem cuida da boquinha dela é a doutora Marília. Então, a gente já passou por esses exames da massinha, que a criança sofre, Exato. E tem ânsia, e uma série de coisas. Depois já teve um outro tipo de exame que é por escaneamento. Isso. Então, a gente já passou por várias fases. Ela já passou pelo aparelho móvel, agora ela está com o aparelho fixo, com os bractes, e de vez em quando dá o desespero. Mamãe, liga para a tia Marília, soltou o fiozinho e tal. Então, a gente vive essa expectativa, né, de melhorar os dentes, dente crescendo. Ela tinha dente de leite na época, né? É verdade. Ela já usou a técnica PDM, né, o protocolo de dentição mista. Isso. Aí ela está usando um aparelho agora para colocar os dentes no lugar, para que desça o canino. Exatamente. Um dos grandes problemas é que, às vezes, o canino ele fica impactado e ele não consegue descer sozinho, né? Daí precisa fazer cirurgia de tracionamento. Então, a gente preconiza usar foi o que a Giovana usou, né, um disjuntor, para a gente estar expandindo a arcada superior e vir o canino para depois montar o aparelho fixo, que é exatamente a gente fez, e em muitas crianças a gente tem que fazer isso, e por isso não pode perder essa fase, né? Então, às vezes, os pais ficam esperando ter todos os dentes permanentes na boca e acaba tendo que... Passa o tempo. Isso, passa o tempo, e a gente não consegue fazer essa expansão adequada. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com esse nosso papo, mas tem a ver com o aparelho. Eu sei que você é uma das professoras da PCD. Isso. Os seus alunos na PCD, eles são todos dentistas e ortodontistas formados. Sim, são todos dentistas formados. Eles estão fazendo um curso de especialização, mas são dentistas formados. Eles fazem especialização de que tipo de trabalho? Cada trabalho é um trabalho diferente, porque a Giovana ela fez um tratamento com um casal, né, de dentistas, de ortodontistas, e depois agora ela já estava com outro. Como é que funciona isso lá na PCD? Então, na verdade, a gente tem, ali rodam vários tipos de casos clínicos, né? Então, a gente tem tanto trabalho de ortodontia, de ortopedia, de alinhadores invisíveis, né? Que hoje em dia a gente a grande moda. Invisalign. Exatamente, né? Então, a gente tem aí os alinhadores, a gente também trabalha com tratamentos ortocirúrgicos. Então, nos nossos alunos, eles veem um pouquinho de cada coisa, né? Então, ele no curso que ele termina na faculdade, ele faz a opção de fazer um aperfeiçoamento lá na PCD. Isso, tem o nível aperfeiçoamento e tem a especialização mesmo. No nosso caso lá, é a especialização, ele sai como especialista em ortodontia. Você falou do invisível, do Invisalign. Isso. É possível colocar esse tipo de aparelho numa criança? Sim, também. Os alinhadores invisíveis, eles também podem ser utilizados em crianças também. Uma coisa que acontece normalmente, que a gente percebe, não só na Giovana, como em outras crianças, por que quando a criança vai ao ortodontista, ou por que quando a criança coloca o aparelho, ela passa um período de 2 a 3 dias com uma dor muito forte? Eu sei, tá? Mas eu acho que tem muita gente em casa que não sabe. Por que passa por isso? Então, nesse primeiro momento, quando a gente tem uma troca de fios, né, que a gente fala ativação, né, então a gente está sentindo, né, gera um desconforto, né, algumas vezes é dor, mais no finalzinho do tratamento. No começo a gente pode falar que é um desconforto, né.
Mas passa com analgésico, né? Então a gente pede para a mãe aí tá usando analgésico se tiver esse desconforto no início, mas em geral 3 dias, né? São só 3 dias porque esse dente ele tá aí começando a ter uma movimentação e para que ocorra a movimentação a gente tem uma reabsorção óssea e uma neoformação. E claro que isso gera ali uma pequena inflamação local. A gente pode dizer que isso é a movimentação. Isso, a movimentação, a gente tem não só a movimentação do dente, como uma remodelação óssea. A gente está falando até agora de ortodontia pediátrica de crianças. Uhum. No adulto mais velho, no idoso, existe algum tipo de dificuldade com o aparelho? O idoso ele busca usar o aparelho? Ou não? Sim. Hoje em dia tem cada vez mais o público adulto e idoso, inclusive, tem aumentado bastante no consultório. Muitas vezes esse paciente ele vem porque foi indicado, ele precisa fazer um implante, não tem o espaço para o implante, ele quer fazer, então ele precisa fazer uma reabilitação e antes tem que usar o aparelho ou mesmo para alinhar os dentes, né? Então a gente tem aí a vida cada vez mais, as pessoas trabalhando até mais tarde, né? Então a gente tem essa busca, né, da autoestima mesmo do próprio idoso, que tem, né, se prolongado aí, tanto parte de trabalho quanto vida amorosa. Então a pessoa quer ficar bonita também, né? O idoso também quer ficar bonito. E o ranger dos dentes? O que sim. tem a ver? O ranger dos dentes, né, que a gente chama de apertamento ou bruxismo, aí é um outro tipo de tratamento que a gente precisa fazer, né? Nesse caso, esse paciente ele precisa aí tomar alguns cuidados para não estar apertando, porque o certo é a gente ficar com o dente desencostado por 22 horas por dia. E ele precisa de uma placa para dormir, para proteger os seus dentes. Isso é mais comum acontecer na fase adulta ou na fase infantil ou juvenil? Mas na fase adulta. Em geral é por estresse, né, por causas emocionais. Na infância, o bruxismo ele está mais relacionado com problemas respiratórios, como a presença de adenoide. Então, às vezes, você faz aí a remoção da adenoide, já melhora o bruxismo. Muita gente não sabe disso também, né? Já para o adulto, são causas emocionais, em geral, causas emocionais. Aí, na história do adulto, de causas emocionais e tudo mais, a gente já entra na seara da fonoaudiologia, né? Tem muito Sim, a ver. também. E aí já é uma história que a gente vai conversar com a doutora Ana Paula, Sim. que está fazendo uma parceria com a doutora Marília, que a doutora Ana Paula é fonoaudióloga. Sim, inclusive ela vai até na PCD ministrar uma aula para a gente, né? E é importante, eu sempre falo da importância do tratamento multidisciplinar. Então, a gente precisa estar ali de mãos dadas com a fonoaudiologia, no caso do bruxismo, com o psicólogo, né? Então, a gente tem aí fisioterapia e vários outros profissionais, aí a gente tem que estar de mãos dadas, né? É um tratamento sempre multifatorial. Bom, gente, quem quiser saber mais a respeito do trabalho da doutora Marília, o seu Instagram, doutora Marília Orto. Marília Orto. E para os dentistas, o Descomplica Ortodontia. Descomplica Ortodontia. Marília, doutora Marília, eu queria te agradecer demais por você ter vindo, por você tirar algumas dúvidas minhas e do nosso telespectador. E te desejar mais uma vez os parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Eu que agradeço de estar aqui, né? E você, como eu disse, você consegue tirar umas perguntas assim muito boas, que na verdade realmente o uso do aparelho fixo na dentição decida é uma coisa que muita gente não sabe, né? Eu costumo dizer que o papel que eu faço aqui é o papel do leigo, é o papel de quem está assistindo, é o papel de se como eu estivesse em casa. Eu gostaria de saber esse tipo de coisa. Então, às vezes, eu até me atrapalho nas perguntas, porque eu não sei as palavras, usá-las tecnicamente da forma que você vai poder responder. Eu sei o brasileirês e vamos... Mas foi perfeito, eu adorei. Como sempre. Marília, obrigado pela tua presença. Obrigada.